aí, galera, vamos lá. Continuando aqui a nossa aula de química, vamos falar sobre hibridação. É um assunto um pouquinho complicado, mas nós vamos falar de uma forma bem didática e bem simples para você conseguir entender e resolver as questões. Lembre-se também que não é um assunto muito recorrente no Enem. Na verdade, nós estamos tratando agora porque ele vai ser importante aí durante as próximas aulas que nós vamos ter. Bom, de uma forma geral, o que a gente precisa saber com relação à hibridação? Seguinte, nós vimos aí nas últimas aulas que o orbital ele é o local mais provável de se encontrar os elétrons. Nós vimos que os elétrons eles não ficam ali na eletrosfera rodando ao acaso. Eles têm um endereço ali, eles estão localizados nos orbitais. E aí, quando eu tenho uma ligação covalente, os orbitais atômicos eles podem se hibridizar. O que significa isso? Eles podem se misturar. E aí, eles vão acabar gerando novos orbitais. A nível de Enem, o que é mais importante a gente saber é os orbitais envolvidos nas ligações são os orbitais S e os orbitais P. O orbital S ele tem um formatinho assim, ele é esférico. Já o orbital P ele parece um halterzinho. E daí, quando eles se hibridizam, eles podem gerar três tipos de orbitais diferentes, que é o SP, o SP2 e o SP3. Isso aí, com certeza, você já ouviu falar. Então, de uma forma bem geral e simplificada, é isso. Agora, vamos ver as tais das ligações sigma e pi. Bem tranquilo também, galera. É o seguinte, as ligações sigma, elas são aquelas que acontecem nas ligações simples. Exatamente. Por exemplo, se eu tenho aqui uma molécula de metano, CH4, significa que eu tenho 4 ligações sigma. Olha aqui, eu tenho 4 ligações simples, também tenho 4 ligações sigma. Agora, se eu tenho uma ligação dupla na minha molécula, eu vou ter nessa ligação dupla, que eu represento assim, com 2 tracinhos, uma ligação vai ser sigma e a outra vai ser pi. Por exemplo, a molécula de eteno, que é o alceno mais simples, que é o CH2CH2. Então, vamos lá. H e H. Fiquem tranquilos que nós vamos ver tudo isso lá em Química Orgânica. Isso é só uma introdução. Então, nesse caso aqui, nós temos uma ligação dupla. O que significa isso? Nós temos aqui uma ligação sigma e uma ligação pi. E até para a gente complementar, nós temos mais 1, 2, 3, 4 ligações sigma também nessa molécula aí do eteno, beleza? Agora, quando nós temos uma ligação tripla na nossa molécula, isso significa dizer que nós temos uma ligação sigma e mais 2 ligações pi. Percebam o seguinte, sempre que a gente tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla, essa ligação sempre vai ter uma sigma. Eu nunca vou ter 2 ligações pi juntas e nem 3 ligações pi. Eu sempre tenho uma ligação sigma junto. Então, se eu tenho a molécula aqui do etino, que é o CH, com uma tripla ligação. O que eu tenho aqui? Tenho uma ligação pi, outra ligação sigma e mais uma ligação pi. Bem simples. O que o Enem pode te cobrar é dando uma molécula e perguntando quantas ligações pi tem nela, e aí a gente vai ter que abrir essa molécula e contar, ou então quantas ligações sigma a gente tem. Mas a gente vai ver muito mais isso lá em Química Orgânica. Bom, e agora para finalizar, vamos falar sobre as ligações e os orbitais. É o seguinte, pessoal, sempre que eu tenho ligações simples na minha molécula, significa que eu formei orbitais sp3. Então, o mesmo caso que eu dei ali da molécula de metano, CH4. Eu digo que o carbono, que é o mais importante para o nosso caso, é tratar da hibridação do carbono. Todos os átomos eles têm uma hibridação, mas a nível de Enem o mais importante é tratar da hibridação do carbono. Por isso que a gente vai ver bastante isso lá em Química Orgânica, que na verdade é a química dos compostos que tem carbono. Então, eu tenho CH4, que é isso aqui, significa dizer que o meu carbono, nesse caso, ele é um carbono sp3. Quando eu tenho uma ligação dupla, que foi o caso do eteno, que eu acabei também de falar com vocês, significa dizer o quê? Significa dizer que cada carbono aqui, ó, envolvido, cada carbono que faz parte dessa ligação dupla, ele é um carbono sp2.
E agora, se eu tenho duas ligações duplas na minha molécula ou uma ligação tripla, significa que aquele carbono é um carbono sp. Então, se eu tenho isso aqui, ó, foi o que eu acabei de falar, o exemplo do etino significa que eu tenho um carbono sp e outro carbono sp. Bem tranquilo, né, pessoal? Fiquem com essas dicas aí, fiquem ligados nisso, porque é bem fácil essa parte de ligações, de orbitais. Na verdade, isso a gente está dando de uma forma simplificada. Isso aí envolve uma química bem aprofundada, mas a nível do Enem o que importa é a gente saber isso, beleza? Fiquem tranquilos e a gente se vê agora na sessão Como Cai no Enem.